Salve, salve rapaziada, eu sou o Enzo e está começando mais um vídeo do canal. Bom gente, o vídeo de hoje vai ser sobre alguns times e algumas seleções do futebol feminino mais fortes nos últimos anos. Vamos começar ali um pouco dos anos 2000 e até alguns times que jogam nos dias de hoje. Também tem algumas seleções, alguns times brasileiros também, times do futebol europeu e algumas seleções europeias também. Então, se é novo no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha para ajudar você no canal e não esquece do like também, demorou? Então, bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Bom, o primeiro time aqui que eu vou citar é o time do Lyon, lá da França, que começou o seu projeto do time feminino lá no ano de 2004 e de lá para cá se tornou uma referência no futebol feminino, tanto europeu, tanto mundial, acabou se tornando uma referência, um dos melhores clubes atualmente do futebol feminino. E a partir do ano de 2015 foi quando deu uma mudada de chave, vamos dizer assim, porque eles conseguiram conquistar 5 vezes consecutivas a UEFA Champions League, algo que só o time do Di Stéfano lá em 1950 do futebol masculino conseguiu fazer. Então repara no feito dessas meninas, que elas conseguiram ganhar a Champions League 5 vezes seguidas. E, cara, não é algo comum. Você deve achar que é algo, mas não é, cara. É Champions League. Você vai, mas Champions League feminina, cara, é muito forte, tem times ingleses muito bons, times alemães muito bons, os times da França também são muito bons, tem o time do PSG também que é muito forte, e eles também conseguiram conquistar 3 vezes a Copa da França, o PSG, então eles também conseguiram não só esses títulos, mas com os títulos, né, melhor dizendo, eles conseguiram mudar o patamar do seu time, sendo referência, sendo exemplo para outros clubes também, como direção, como até as próprias jogadoras. Então eles acabaram não sendo só um grande time, mas um espelho também para as grandes equipes que querem alcançar o nível do time. Vamos falar agora sobre o time do Corinthians. O time do Corinthians lançou seu formato de time feminino lá no ano de 2016. E acabou também fazendo uma fusão com o time do Audax, juntando os dois times para disputar os campeonatos. Mas por causa de uma exigência da Conmebol, que é a liga que comanda o futebol sul-americano aqui, por causa de uma exigência da Conmebol, eles acabaram tendo que difundir as suas equipes. Então o Corinthians acabou indo para um lado, montando seu time, e o Audax a mesma coisa, foi para um lado e montou seu próprio time. E o time do Corinthians aqui no Brasil serve de exemplo para muitos dos clubes como referência no futebol feminino, onde eles já conseguiram grandes títulos, acho que são bicampeões da Libertadores, são tricampeões do Campeonato Brasileiro, acho que são bicampeões paulistas também, então acho que conseguiu um título da Copa do Brasil também, então o time do Corinthians é referência aqui no Brasil dentre os times femininos. Bom, só para ter ideia do quão grande é o feito do time do Corinthians feminino, elas obtiveram no ano de 2019, entre os dias 26 de março e 18 de setembro, o maior número de vitórias consecutivas dentre o futebol masculino e o futebol feminino também. Elas obtiveram um total de 34 vitórias consecutivas. Só para se ter ideia de tão quanto forte é o time feminino do Corinthians, que hoje em dia é espelho para muitos clubes, tanto o Lyon é na Europa, para muitos clubes, o Corinthians é aqui no Brasil. Vou falar agora sobre a seleção alemã. Muitos vão pensar, nossa, a seleção alemã? Sim, a seleção da Alemanha feminino, ela foi muito forte no começo dos anos 2000, conseguindo ser a primeira seleção feminina a ser bicampeã de uma Copa do Mundo, onde elas foram campeãs tanto em 2003 quanto em 2007. Embora hoje corra por fora, mas, como pode dizer, atrás de algumas seleções como Estados Unidos, França, algumas seleções elas estão atrás, mas elas foram, como dizer, as pioneiras, vamos colocar assim, dentre as seleções femininas. Elas, como eu disse, elas foram as primeiras elas foram a primeira seleção, melhor dizendo, a conseguir ser bicampeã de uma Copa do Mundo. Naquela época o futebol feminino não era como é hoje, não é como é hoje, que o futebol feminino é muito maior. Naquela época era um pouco mais difícil, então elas conseguiram marcar uma era, a seleção alemã, muitas vezes incentivando outras meninas a quererem jogar o futebol feminino. Vou falar aqui agora sobre o time do São José, o famoso Águia do Vale, que é a minha cidade vizinha aqui, a cidade de São José. As garotas do time do Águia do Vale começaram o seu projeto lá no anos 2000, lá começando com o seu time, e eles demoraram menos de uma década para que conseguissem fincar a bandeira do time do São José dentre os times mais fortes do Brasil. Elas obtiveram alguns títulos, acho que interessantes. Elas foram tricampeões da Libertadores 2011, 2013 e 2014, conseguindo ganhar Mundial de Clubes em 2014, foram bicampeões da Copa do Brasil em 2012 e 2013 e foram tricampeões paulistas entre 2012, 2014 e 2015 também. A única coisa que falta para o time do São José é um título brasileiro, que acho que elas
foram vice-campeãs algumas vezes também, inclusive já perderam um campeonato para o time do Santos. Apesar de hoje não estar tão forte, ainda assim uma referência, ainda assim um dos grandes clubes do futebol feminino aqui no Brasil. Por último, finalizando com a seleção dos Estados Unidos, que vem marcando era no futebol feminino. Das 8 Copas do Mundo femininas disputadas em todos os tempos, elas foram campeãs de 4. Só para se ter ideia. E elas são as atuais bicampeãs, ganhando em 2015 e em 2019 também a seleção dos Estados Unidos. E também são inspiração para muitas garotas que querem começar no futebol feminino. Nos Estados Unidos o futebol feminino, o esporte em si também é muito, como pode dizer, muito incentivado por todos. Tem muitos esportes nas escolas, nas faculdades, em todo lugar. Tem alguém incentivando o esporte lá nos Estados Unidos, então isso é algo muito interessante. Por isso que a seleção dos Estados Unidos é muito forte, porque elas são incentivadas desde garotinhas a praticar esporte, a jogar futebol, jogar tênis, sei lá. E a seleção dos Estados Unidos é o fruto de tudo isso que vem acontecendo nos Estados Unidos nos últimos anos. E elas são, como pode dizer, a seleção mais forte do mundo atualmente. Então, cara, elas são a seleção a ser batida. Então, tem algumas seleções que também são muito fortes, como a seleção francesa, a seleção do Canadá, que também é muito forte, vizinha ali dos Estados Unidos. Então, cara, a seleção dos Estados Unidos hoje em dia é a melhor seleção do mundo, a seleção mais forte do mundo. E as seleções vão ter que bater as atuais bicampeãs do mundo. Ô, Minhoz, às vezes você queria dizer sobre essa lista dos times femininos? Muito bom os times brasileiros estarem nessa lista, hein, meu? Significa que os times femininos brasileiros, meu, estão muito fortes também. Nossa, é verdade. A gente vai ter que concordar que o futebol feminino aqui no Brasil vem crescendo bastante nos últimos anos. A seleção feminina brasileira também está ficando muito forte. Acredito que na próxima Copa do Mundo vai entrar ainda mais favorita. A gente tem aqui no Brasil o time do Corinthians muito bom, o time do São José, que é um dos times mais marcantes da história do futebol feminino. Tem o time do Avaí que está sendo... nos últimos tempos, nesses últimos 2 anos, vindo muito bem também, time do Palmeiras crescendo bastante, time da Ferroviária, que já era muito forte, ainda está bem forte. Então, a gente tem os times brasileiros femininos muito bons também, acho que um pouco inferiores a alguns times lá da Europa, alguns times dos Estados Unidos, mas ainda assim a seleção brasileira é uma seleção que tem tradição. Os times brasileiros também são times que têm tradição no futebol feminino. Então isso é algo muito bom, que o futebol feminino está crescendo muito e bastante aqui no cenário brasileiro e mundial também. Estou fazendo vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha para ajudar você no canal. E não esquece o like também, demorou? E eu pretendo trazer ainda mais vídeos sobre o futebol feminino, que eu acho que é importante trazer sobre o futebol feminino. Então, grande abraço a vocês, falou e fui.